Vamos falar hoje sobre cirurgia bariátrica revisional. Bariátrica revisional é quando a gente precisa operar de novo um paciente de bariátrica. Geralmente o motivo é porque o peso teve alguma falha. Ou o paciente emagreceu e voltou a engordar, ou o paciente tinha feito com a expectativa de perder bastante peso e perdeu menos. Então, quando a perda de peso não foi adequada, então a gente pode, em alguns casos, indicar uma revisional. Primeiro lugar, na maioria das vezes, a bariátrica revisional ela é desnecessária. Como assim? É porque quando o paciente engorda de novo, é mais fácil resolver esse problema corrigindo alguns hábitos. Então, às vezes, o paciente engordou de novo porque está bebendo muito. Então, para de beber é melhor do que fazer uma nova cirurgia. Engordou de novo porque está comendo muito doce. Para o doce, ué. Então, em casos onde o problema está nos hábitos errados, a cirurgia é desnecessária. Então aí a gente precisa só colocar o paciente de novo em contato com a nutricionista, controlar a ansiedade, voltar de novo lá na psicóloga, voltar a fazer atividade física, coisa desse tipo. E naqueles pacientes em que realmente o problema não está nos hábitos, às vezes a gente tem pacientes que não estão comendo doce, não está bebendo bebida alcoólica e apesar de tudo ele está ganhando peso. Bom, aí nesses casos realmente a gente pode fazer alguma coisa. Normalmente isso acontece quando a gente tenta transformar um paciente que tem uma sleeve e aí a gente normalmente transforma a cirurgia dele em bypass, ou quando o paciente tem sleeve, se por acaso a gente tiver algum motivo para também não fazer bypass, uma outra opção boa, uma cirurgia mais recente chamada bipartição do trânsito, em que é uma cirurgia onde a gente mantém o mesmo estômago, a gente não muda a câmara gástrica, mas a gente faz uma mudançazinha, uma espécie de desvio do intestino que ajuda o paciente a perder mais peso, ter mais a sensação de saciedade, diminuição da fome, etc. Então, uma das opções seria transformar sleeve para bypass ou sleeve para bipartição. E nos casos de bypass, bom, aí já fica mais complicado. Paciente que fez um bypass e tiver reganho e que não foi por conta de hábitos errados, ou então se ele não está mentindo para a gente, nesses casos a gente tem que transformar o bypass em alguma outra cirurgia e que essa mudança não é simples, é uma cirurgia de mais risco. Normalmente a gente evita porque é uma cirurgia que realmente é mais complexa, às vezes cirurgia que demora horas e as opções seriam ou transformar bypass para bipartição do trânsito ou ainda transformar o bypass numa outra cirurgia em que a gente junta o estômago, a gente diminui um negócio chamado alça alimentar, então a gente tira um pedaço do intestino que estava ligado no estômago. É uma mudança que essa é uma opção menos radical, mas que também aparentemente dá um bom resultado. Mas o fato é o seguinte, pessoal, você fez bariátrica e voltou a engordar, primeiro, veja se não são seus hábitos. Na maioria dos casos, o paciente sabe que está bebendo muito, às vezes não adianta se enganar, às vezes está comendo muito doce, às vezes está beliscando, comendo toda hora, às vezes é um comer compulsivo. Então, na maioria das vezes, realmente não precisa. Mas se precisar, sim, existe essa possibilidade e a gente pode realmente tentar ajudar. Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui embaixo nos nossos comentários que eu procuro responder de um por um. Um abraço.